muito bem essa questão da gestão petista que vocês colocaram, e aí normalmente a direita vem, ganha uma eleição depois, arruma tudo, né, numa estrutura de esquerda e devolve prontinho para a esquerda, ou seja, tem que mudar a estrutura, como foi colocado, privatizar a concorrência, porque senão entra depois um governo de direita, agora arruma tudinho e devolve perfeitinho para a esquerda no primeiro ano fazer um rombo novamente nos Correios. No primeiro ano. No primeiro ano eles já fizeram. Desculpa estender. O rombo, não é o Rumble, o rombo nas contas dos Correios continua em 2025. Em janeiro, o prejuízo foi de 424 milhões de reais, o maior para os meses de janeiro de toda a série histórica. De acordo com o relatório interno dos Correios, divulgado pelo site Poder 360, em janeiro houve 1,4 bilhão de receita e 1,9 bilhão de despesas. Com o agravamento da crise na estatal, o salário de parte dos funcionários referentes ao mês de janeiro atrasou. Por acordo trabalhista feito entre a empresa e os trabalhadores, a remuneração aos colaboradores é paga no último dia útil do mês desde 1969. Em 2024, sob a administração do advogado Fabiano Silva dos Santos, a estatal teve o maior prejuízo de toda a sua história, 3,2 bilhões. Vale lembrar, né, que o Correio foi dado ao partido do Prerrô. Né? É o Prerrô que cuida disso. E aí a gente vê que o Correio aumentou o salário dos dirigentes, mesmo assim, e ainda, vale lembrar, patrocinou o show do Gilberto Gil. Patrocinou o show do Gilberto Gil, que cantava Salve Amazônia e agora não canta mais. Você quer saber por quê? Quer? Precisa falar? Doutor João, o comentário é seu, nós somos... Renato, que é a diferença entre o público e o privado, né? Se é numa empresa privada, o presidente causa esse prejuízo, naturalmente ele é removido do cargo, o conselho vota para sua saída, que é uma coisa bastante evidente. Agora, no público, o que importa é você ter em quem botar a culpa. No meio público é isso. Como o prejuízo não é seu, você decide sobre o dinheiro dos outros, então você pode fazer isso. Agora, me chama muita atenção essa questão do Prerrô, né, do Prerrogativas, né, que é um grupo de advogados de extrema esquerda, que ele emplacou dezenas de nomes, conforme eles mesmos confirmaram no próprio site dele, está celebrando o Fabiano Silva e falando que uma das principais promessas dele é não privatizar, evitar a privatização de toda forma dos Correios. Claro, óbvio. Porque senão ele não teria em quem botar a culpa, né? E nesse sentido eu vejo que na minha visão deveria se abrir ou se estudar uma CPI desse grupo Prerrogativas, porque é um grupo de advogados que atua em causas junto ao meio público e também tem gente dentro do meio público, ou seja, no mínimo há um conflito de interesses gigantescos. E o próprio grupo se define como progressista, como de esquerda, enfim, então eles têm gente dentro da máquina, tem causas que envolvem a máquina e nomeiam pessoas dentro da máquina e causam prejuízo ao cofre público. Eu não sei o que a bancada de direita está esperando para pelo menos mandar um ofício para o Ministério Público, ou pelo menos tentar abrir uma CPI, porque a coisa está bem estranha, viu, Pablo? Porque enquanto não se mandar ofício, o Correio vai continuar mandando orifício para a gente, né, Ana Paula? Exatamente. Esse aí é o temerário modo petista e de seus aliados de gerir, né, as estatais e as coisas públicas. E aí nós temos incompetência de um modo geral na gestão, que é uma característica dos membros do PT e dos seus aliados, uso de brechas na lei para benefícios aos seus apadrinhados, vide Gilberto Gil aí recebendo dinheiro de patrocínio no momento em que a estatal está com rombo trans, né? Aquele rombo que você sente lucro. E ele comprando um apartamento lá no Chopin do lado do Copacabana Palace. E fora a questão do apadrinhamento, de benefícios para os seus apadrinhados, da incompetência da gestão de esquerda, nós temos também o histórico de corrupção ao longo de todas essas décadas que a gente presenciou e que pode estar acontecendo novamente. Não temos como saber se está acontecendo, mas veja bem, nós pegamos a mesma turma que desviou bilhões ou milhões de várias estatais, tanto é que esse dinheiro foi devolvido
Não é verdade? Apesar das anulações, das descondenações, de tudo que a gente assistiu por aí, mas o fato é que aconteceu e nós pegamos essa mesma galera e voltamos com ela para a cena do crime. Então temos a questão da incompetência, apadrinhamento da petezada ou de todo mundo da esquerda, e temos também o histórico de corrupção que pode estar se repetindo. Então é a questão não só dos Correios, mas de várias estatais. É o rombo trans que se sente investimento. E aí, professor Suano, e este rombo trans? Quando é que vão parar esta loucura toda? Eu não acredito que vá parar, né? Eu acho que eles apenas começaram. Pelo menos no segundo ano, tem mais 2 a 6 anos se eles forem reeleitos, né? Tem alguns dados que são bem interessantes. O primeiro deles, vamos lá. Se eu não estiver enganado, foi no Correios que começou o mensalão, ou começou a descoberta do mensalão. Correios. Não foi isso? Foi. Veja, eu vou pegar o gancho do que o João trouxe, que é bem interessante. Não sei se geraria uma CPI, mas uma investigação tem que ser levada em consideração. Como é que você tem a porcaria de uma empresa que estava gerando lucro e de repente ela começa a ter um déficit gigantesco e o maior da história? Então tem alguma coisa errada. Eu lembro que quando começou o mensalão, veio com uma reportagem. Infelizmente nós não temos mais ninguém para fazer aquela reportagem que foi feita naquela época, porque as grandes redes estavam interessadas em fazer. Parece que agora as grandes redes não vão querer mexer nada, mas um cara estava dando dinheiro para alguém ali por debaixo do pano e era uma coisa insignificante. Mas quando puxaram o fio, essa insignificância revelou o gigantismo do desvio que estava acontecendo. E naquela época o desvio não era tão grande. Imagina agora, cabe fazer uma investigação, sim. E aí seria interessante para que a oposição, aquela mesma oposição, que ao invés de fazer um cálculo estratégico para fazer as obstruções, ela se organizasse para pelo menos obrigar que o Correio fosse lá e explicasse o que está acontecendo. Porque não procede, não cabe, não bate. Como é que eles jogam um lucro, um saldo positivo fora e conseguem ter um saldo negativo recorde? Não cabe. Sendo uma empresa que é a única. Exatamente. É a única. Eu não consigo entender como é que o monopólio é tão não chega a ser totalmente, mas em várias circunstâncias é um monopólio, consegue ser tão incompetente que ele não consegue ter lucro. Só ele presta o serviço, só ele tem a possibilidade. Mas essa é justamente a causa, professor. Desculpa te interromper. É justamente por ser um monopólio que não há busca pela eficiência. Não existe uma concorrência que genial você ter falado isso, Diego. Genial. Que estimule a busca por um serviço melhor, por um serviço mais eficiente. Sabe por que é genial? Desculpa interromper. Pelo seguinte, porque a maneira como eu estava falando cria a sensação de que eu estou dizendo que o monopólio é bom. Não, quem é capitalista não pode acreditar no monopólio. Mas é exatamente isso. Pelo fato de ser um monopólio, já gera uma distorção. Mas mesmo assim, essa distorção não poderia ser com perdas. E essa gera distorção porque não consegue produzir algo melhor. Fica estagnado. Agora, além disso, ter a perda que está tendo, não tem como ter essa perda se não for além da má administração. A lógica nos diz o seguinte: além da má administração, tem coisa errada. Quem deve fiscalizar a coisa errada? É o legislativo. E caberia começar a fazer investigações. Propor uma CPI? Talvez. Mas propõe uma CPI. Mas no Twitter eles gritaram bastante. Os deputados de direita gritam normalmente no Twitter. Ah, não, sobre esse tema não. Sobre outros temas eles gritam igual da Lespe. Agora gritam no Twitter. Tem que puxar, cara. É fio. Tem que puxar todos os fios. Tem. Mas tem que desligar a caixa de luz primeiro. Pois é, para ver. Eu acho que os colegas esgotaram bem o tema sobre todos os aspectos. Então vamos passar para a próxima. Não, deixa pelo menos uma resumida para falar que eu disse alguma coisa aqui que eu contribuí. Mas eu acho, Pavê, que isso vai, na linha do que disse o professor Suano, vai além da questão da privatização, do modelo público-privado. É claro que nós defendemos a privatização dos Correios, porque, como eu disse, em um regime de concorrência, com diversas empresas prestando o mesmo serviço, o que tende para o mercado é ter um serviço mais acessível e de qualidade muito melhor. Mas a questão da gestão petista é muito emblemático nesse sentido, porque, de fato, os Correios já deram lucro. E deram lucro exatamente nos últimos 10 anos, nos 6 exercícios em que eles não estavam sob a gestão do PT. Os Correios deram prejuízo em 2014 e 2015, governo Dilma, deram lucro durante o governo Temer e governo Bolsonaro e voltaram a dar prejuízo agora durante o governo Lula 3. Então, não é só uma questão de modelo estatal ou modelo privado, é uma questão de
péssima gerência do recurso público, péssima gerência do patrimônio público. E claro, nós sabemos porque isso acontece, a Ana trouxe isso muito bem aqui, em razão de como o PT administra empresas estatais, transforma as estatais num cabidão de emprego para a companheirada. Pega um militante de sindicato ou de movimento social que nunca administrou nada na vida e coloca de uma hora para outra num posto de poder. É como você pegar uma criança de 5 anos de idade e colocar no banco do motorista de uma Ferrari. Ela não vai saber o que fazer. Mas o presidente do Correio é advogado, exatamente, advogado. É exatamente o que acontece. Então, essa péssima gestão do recurso público, a falta de técnicos nos quadros dessas estatais, causa essas distorções que o professor Suano trouxe aqui muito bem e conduz a esse prejuízo que acaba dilapidando o patrimônio do brasileiro pagador de impostos. Só um pedacinho para fechar, porque isso mostra muito bem essa questão da gestão petista que vocês colocaram. E aí, normalmente, a direita vem, ganha uma eleição depois, arruma tudo, né? Numa estrutura de esquerda e devolve prontinho para a esquerda, ou seja, tem que mudar a estrutura, como foi colocado, privatizar a concorrência, porque senão entra depois no governo de direita, agora arruma tudinho e devolve perfeitinho para a esquerda no primeiro ano fazer um rombo novamente nos Correios. No primeiro ano. No primeiro ano eles já fizeram. Desculpa eu estender isso, mas sabe qual é o detalhe? Normalmente a esquerda estraga tudo. Aí a direita vem, ela assume o compromisso de fazer aquilo que é antipático, mas fazer o que é certo. Aí ela vai e conserta a porcaria. Como era para consertar, ela teve que ser antipática com alguns públicos, aí o que ocorre? Vai a militância de esquerda e fica batendo naquele público. Ó, fica do nosso lado, tá vendo? Vocês perderam emprego, vocês perderam os benefícios, estão passando fome, não tem picanha, não tem isso. Aí vai e elege, o que eles fazem? Jogam fora tudo aquilo que foi feito com o sacrifício do pessoal de esquerda que teve que ser antipático. Exemplo, Macri se deu mal. O único que está fazendo tudo certo é o Milei. Por quê? Porque o Milei entrou lá com serra elétrica. Cerrou tudo. Está indo para pancadaria. E nós vamos falar. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.